pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reabilitação em Pauta Podcast. Como já falamos anteriormente, aqui é um espaço onde vamos trocar ideias sobre tudo que movimenta a odontologia, com foco em estética, reabilitação oral, carreira e histórias que nos inspiram. E o episódio de hoje é muito especial porque vamos falar sobre um verdadeiro desafio para a maior parte dos dentistas, que é como usar as redes sociais, utilizar o WhatsApp e também boas estratégias de venda e como atrair os pacientes. E para isso temos um convidado super especial. O Gutierre Gomes, ele é diretor de captação e relacionamento do Focus Grupo Educacional. Ele é CEO da Destaque Digital, que é uma assistência de marketing para clínicas odontológicas. Ele está à frente da Orbis Odonto, que é uma clínica de referência aqui em Teresina. Ele também é formado em análise e desenvolvimento de sistemas e uniu sua paixão por marketing, comportamento humano e tecnologia para ajudar dentistas a se posicionarem melhor nas redes sociais. Gutierre, seja muito bem-vindo. Obrigado, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero que seja um podcast e uma live também para quem está assistindo a gente, bastante produtivo, principalmente para o nosso público-alvo, que é o dentista, principalmente aquele interessado desse conteúdo voltado para as redes sociais, a parte de vendas, né, ali no consultório que ele está atuando ou que ainda vai atuar. Gutierre, para iniciar esse nosso bate-papo, nos conta como iniciou esse seu interesse por marketing em odontologia. Foi desde a graduação ou foi um interesse que surgiu com o tempo? Longe disso. Na vida da gente, as coisas acontecem por acaso e não que isso seja algo ruim, né? No meu caso, foi algo muito bom. Eu sempre tive um interesse pela área da tecnologia, né? Desde menino, desde moleque ali, né? Antes até de ser adolescente, eu já era muito entusiasta nessa área, né? Ganhei o meu primeiro computador e a primeira coisa que eu fiz foi desmontar ele inteiro e montar de novo. Caracas. Né? E de lá para cá, eu sempre tive esse tino para essa área, né, da tecnologia. E de lá para cá, a parte de comunicação, de marketing, tudo que eu faço hoje foi se desenvolvendo, mas veio se desenvolvendo ao acaso, né? Eu achava que eu seria o quê? Eu seria um engenheiro de software ou algo relacionado do tipo. Eu ainda tenho ali, né, muita expertise nessa parte de desenvolvimento, de programação, de software também. Só que a minha atuação hoje é mais voltada para o marketing, para o relacionamento, para a parte de vendas, né? Hoje eu gerencio empresas, tá? E isso aconteceu ao longo da jornada da minha vida. Eu comecei a trabalhar ali com 15 anos, né? Meu primeiro salário foi com 15 anos de idade, né? Lá no Cefet, hoje é o IFP, né? E fui trabalhando em vários nichos, nada a ver com a área que eu tenho hoje, mas que foram cruciais para o que eu sou hoje. Por exemplo, eu já trabalhei como empacotador, eu já trabalhei como estoquista, eu já trabalhei limpando o banheiro de supermercado, né? Eu já tive vários e vários empregos, vários nichos diferentes, até que eu cheguei na parte de vendedor, né? Já fui vendedor de balcão em loja, né? E isso, o agregado de tudo isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Como eu cheguei aqui na área da odontologia? Como a odontologia hoje faz parte primária da minha vida profissional? Em 2019, eu estou desde o início aqui no Focus, né? Sou um dos sócios. Em 2019, quando iniciamos, né? Eu não achei que eu me tornaria o que eu sou hoje dentro da odontologia, dentro daquilo que eu vendo hoje na odontologia. E essa expertise dos empregos que eu tive lá no início foi se somando e se mostrou, né, que na prática aqui para o Focus, aqui para a odontologia, era algo, né, que traria bons frutos como está trazendo. Então assim, Gutierre, você pensava em ser um vendedor, você pensava em ser uma pessoa que faz o que você faz hoje na área? Não, né? Isso daí não foi premeditado, né? Te respondendo, né? Sim. Isso foi se transformando ao longo dessas experiências. Eu tenho uma agência de marketing, como você falou, que é a Destaque, né? Uma agência com foco em assessoria para clínicas odontológicas, né? A gente tem cliente no Brasil todo, né? E tudo isso veio graças ao Focus, né? A gente começou a pegar muita bagagem, muita experiência aqui dentro, né? Para o público da odontologia.
E isso foi se transformando, foi criando ali, trazendo know-how para a gente, né? E hoje a gente é 100% focado nisso, né? E obviamente ao longo aqui do podcast eu vou conversando um pouquinho mais, dando um pouco mais de informação para a gente poder ir conversando. Como tu tava falando, né? Tu já trabalhou com muitas coisas, já foi empacotador. Já então sim. acredito que tudo isso tenha somado para a pessoa que você é hoje no marketing, né? Que querendo ou não, a gente tem que ter essa habilidade. Também tu disse que estudou comportamento humano. Então, como é que essas experiências te construíram para a pessoa que você é hoje? Pronto, bora lá. Quando a gente abriu, eu tenho um sócio, o nome dele é Ismaías, né? Ele é um dos sócios aqui no Fox, tá? Mas eu sou sócio dele, somos só nós dois lá na agência. Quando a gente começou, há 10 anos atrás, a gente não pensava em atuar no marketing. Comportamento humano, essa parte de venda, essa parte de relacionamento, tudo que eu faço aqui dentro do Fox não tinha como prioridade lá, nem passava na nossa cabeça. E aí o que a gente pensava e tinha como prioridade? Vender software, vender sistemas, né, para as empresas, tá? Só que o que acontece? Eu, por exemplo, eu sou um cara muito mais voltado para a parte de venda, parte de fechamento de contrato, eu tenho essa parte mais, sabe, aqui de relacionamento. E o meu sócio Ismaías, ele tem muito mais o tino ali da parte de expertise em desenvolvimento, programação e tudo mais, né? Tanto que é como se fosse ali uma tampa e a panela, vamos assim dizer. E aí o que acontece? Ao longo dessa jornada, lá no início, a gente foi fechando contratos, conhecendo empresas, né? Se relacionando com empresários e através de um dos contratos, né, que a gente fechou lá na época, para a clínica do Lívio e do Thiago, né, que são hoje nossos sócios aqui no Fox também, de lá para cá a gente conseguiu mostrar o que? Dentro do Focus, uma expertise voltada para fechamento de matrículas. Entendi. Tá? E aí, lá em 2019, quando o Fox iniciou, a gente era uma agência responsável pela captação de matrículas dos alunos, né, dos cursos aqui do Fox. A coisa foi tomando forma, a gente acabou se tornando sócio também, né, deles. E é o que é hoje. Então, assim, não foi premeditado, né? Foi algo que foi acontecendo, foi se transformando. Hoje a nossa agência ela não trabalha mais com software, ela trabalha com marketing. Mas isso não foi de forma premeditada, isso foi acontecendo. Né? A gente começou a fazer através dos sistemas que a gente entregava para as empresas, como lá na clínica do Lívio do Thiago, a gente foi entregando para pacientes, foi mostrando que é capaz de fazer essa parte de captação, que é o marketing hoje, e aí a empresa ela foi se mutando de forma transparente ali. Tá? É porque nem existe esse termo marketing, né? Não, boa. Não. Aí você está tocando num assunto importante. Não tinha marketing, as redes sociais não eram o que são hoje, né? Então as coisas foram acontecendo de forma transparente. Aí chegamos em um ponto interessante, ó. O pessoal que está acompanhando a gente na live, que está ouvindo a gente no podcast, se você é dentista ou estudante de odonto, fica ligado que agora a gente vai entrar em um bloco muito importante. O Thierry, entrando para essa parte, bora imaginar a situação que um cirurgião dentista, ele vai começar do zero a postar nas suas redes sociais, como a gente falou. Antigamente não tinha isso. A gente vê muito que o pessoal fala, não adianta você ter o diploma se você não sabe articular ali por trás. É muito interessante a gente ter essa veia do marketing para a gente conseguir pacientes e se destacar no mercado de trabalho. Então, para um cirurgião dentista que ainda não posta em suas redes sociais, qual seria a principal dica que você daria para ele começar com o pé direito? Para o dentista que está começando ou para o dentista que vai começar nas redes sociais, ele precisa focar em 2 pilares principais. O primeiro e mais importante, como o paciente vai fazer para lhe encontrar nas redes sociais. E o segundo, quando o paciente lhe encontrar, o que ele vai ver ao acessar o seu perfil. Tá? Então, trazendo para a prática, Instagram, como o paciente vai fazer para lhe encontrar, dentista? Você tem que otimizar o seu perfil para quando o paciente for fazer uma busca pelo profissional, que é o dentista, ou pelos procedimentos que o dentista atende, que o paciente está buscando, ele consiga lhe encontrar ali na hora da busca. Sabe aquela lupa ali do Instagram para fazer uma pesquisa? Hoje o Instagram está muito otimizado como se fosse um Google. Então o paciente vai lá e vai digitar clareamento em Teresina. A pergunta que eu te faço, dentista, tu vai aparecer para esse paciente? Provavelmente não. Por quê? Porque lá no nome do seu perfil, você não otimizou essas palavras-chave para você ser encontrado. Como fazer isso?
Você vai lá no nome do perfil, você vai colocar os principais procedimentos que você atende, você vai colocar o nome dentista e vai colocar a cidade onde você atua. Trazendo para um exemplo prático, clareamento, traço, facetas, traço, prótese, traço, implantes, traço, dentista, traço, Teresina. Essas palavras-chave vão ser utilizadas pelo algoritmo do Instagram para você aparecer lá em cima quando o paciente pesquisar por esses procedimentos, pelo profissional e a cidade onde você atua. Outro ponto muito importante é o Google. Muito dentista deixa de lado o Google. Os pacientes utilizam muito o Google e até hoje o ChatGPT também para fazer busca de profissional da área da odonto para poder ser atendido ali na cidade onde o paciente está, onde o paciente reside. E como fazer isso no Google? Tem um vídeo no meu canal, no meu Instagram, onde eu ensino a criar um perfil gratuito para o dentista ali no Google. E a mesma premissa do Instagram, o dentista vai utilizar ali no Google. Vai colocar o nome do perfil da empresa dele no Google, vai colocar as palavras-chave, a profissão, que é o dentista, e a cidade onde ele atende. Tá? Então, basicamente, só fazendo isso, você já está muito na frente da maioria dos dentistas, certo? Outro ponto, segundo pilar, quando o paciente acessar o seu perfil, o que ele vai encontrar? Dificilmente o paciente ele vai passar mais do que 5 minutos ali no seu perfil, né? E aí você precisa de forma rápida mostrar para ele o que você é, o que você faz e qual a solução que você tem para entregar para ele. Como você consegue fazer isso de forma rápida? Seguindo uma linha aqui cronológica, né, de cima para baixo, a gente pode pegar o nome do perfil que eu já ensinei para vocês. Em seguida você tem que construir uma biografia otimizada. Não é colocar que você é mestre, que você é doutor, que você é faixa preta em tal coisa, porque o paciente normalmente ele não vai entender isso, tá? O que ele vai entender? Ele vai entender de forma fácil aquilo que você tem para oferecer. Ele não vai saber se você trata endodonticamente um premolar, mas ele vai saber que você trabalha com canal se você disser isso, tá? Então você vai ter que colocar lá: ajudo você a sorrir ou mastigar de forma mais fácil como você sempre sonhou. Já ajudei mais de 100 pacientes, né? Clica aqui para conversar comigo no WhatsApp pessoalmente, tá? Algo que seja mais humano, que fuja do corporativo. Depois disso, ele vai para onde? Ele vai para os destaques, né? Lá no destaque, o dentista ele coloca lá as viagens, coloca lá a parte de pet, né? Ele coloca também a parte fitness, né? Que hoje está em alta, né? Mas ele esquece de colocar o principal, que é a solução que ele tem para o paciente. Ah, Gutierrez, mas eu tenho um destaque aqui que mostra procedimentos. Imagina só, Renata, tu trabalha com clareamento. Tu tem lá um destaque de procedimentos e o clareamento, dentro daqueles destaques, ele está lá na 20ª posição. Tu acha mesmo que o paciente ele vai sair clicando até chegar lá? Não vai, tá? Então o que é melhor tu fazer? Tu faz um destaque só para clareamento. Tu faz um destaque só para prótese, um só para extração. Não é cirurgia, é extração. Lembra de falar com o paciente. Tu não tá falando com outro dentista, não. A linguagem, tu tem que falar, né? a linguagem do paciente. É para ele que tu tem que focar, tá? Então constrói teus destaques em cima de procedimentos, mas cada um tá de forma ali simplificada e clara para o paciente entender. Depois tu vem para onde? Para a grade do perfil. Dentro da grade do perfil, tu tem os posts fixados. No primeiro post fixado, coloca um vídeo teu se apresentando. Aqueles quem sou eu. Mas em vez de botar uma imagem bonitinha do Canva, tá? Bota um vídeo. O vídeo vende muito mais. Olá, prazer, eu sou Stephanie, seja muito bem-vindo ao meu perfil. Aqui nesse perfil eu vou conseguir te ajudar com procedimentos de clareamento, procedimento de prótese, procedimentos de extração. Se você está com um problema X, eu sou a solução para o que você precisa. Clica aqui no link da bio e vamos conversar. Tá? Então isso transforma aquele contato inicial, tá? De forma muito mais positiva, concorda? Sim. Cria uma relação mais íntima, né, com o paciente, com falando. toda certeza. E obviamente depois disso a gente precisa falar de conteúdos, né? Que eu acredito que é o que o dentista gostaria mais de saber. E obviamente a gente vai conversando aqui, falando sobre isso também. E sobre essa questão que tu falou, dessa conexão que surge a partir do vídeo Quem Sou Eu. Então, na tua opinião profissional, todo dentista precisa aparecer nos vídeos? Tu acha que profissionalmente ele vai conectar melhor, atrair mais pacientes dessa forma? Para o dentista que tem vergonha de fazer vídeos, eu tenho uma coisa para dizer. Sinto muito. É muito importante que você
apareça para o seu paciente, que você mostre quem você é e o que você faz. Eu gosto até de responder com a seguinte pergunta: vocês comprariam de uma empresa que vocês nunca ouviram falar na vida? Por quê? Porque você não confia. O cliente, ele compra de uma empresa porque ele confia nela, e para confiar ele precisa conhecê-la. Como ele vai conhecê-la sem ver? O dentista é a empresa dele, tá? E uma frase que eu gosto de falar muito, e eu vou até repetir ela aqui durante o podcast: o paciente, ele não faz curso para ser paciente. Se tu não tem a oportunidade de estar se apresentando num vídeo, de estar mostrando ali você, tá? Como é que o paciente vai confiar em ser atendido por uma pessoa que ele nunca viu na vida? E assim, partindo do princípio que o dentista, ele é tímido, que ele não tem expertise, desenvoltura, a dica que eu dou é: o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, você vai gravar você e não vai postar nada, você vai só gravar. Na sua casa mesmo, tá? Ali no seu momento íntimo, você vai gravar, grava o primeiro, grava o segundo, grava o terceiro. Ao longo de uma semana você vai fazendo essas gravações. Vai por mim. O 5º vídeo vai ser melhor que o primeiro. O 7º vídeo vai ser muito melhor que o 5º. E aí você vai começar a, primeiro, ganhar experiência nessa parte de gravar. Você vai ganhar experiência na parte da dicção, na parte da oratória, na desenvoltura, na articulação que você tem na hora de se apresentar. Você vai ganhar também a parte de você ter mais, ficar mais à vontade na frente da câmera. E aí quando você for realmente fazer seu primeiro vídeo, tá, você vai se sentir muito mais à vontade, você não vai ter tanto aquele receio do julgamento como muitos têm, né, aquela timidez, tá? E outra, às vezes você não precisa aparecer conversando de primeiro, tá? Você pode fazer um vídeo, você fazendo aqui algum procedimento, atendendo o paciente, ou você um time-lapse, um ASMR, mostrando aqui só sua mão, tá? Alguma coisa do tipo, tá? E depois você vai criando mais coragem para postar vídeos conversando com o seu público, até porque possivelmente você vai começar a receber elogios, curtidas, você vai se estimulando através do seu público. Vai por mim, dá certo. Gutierrez, também nessa linha de incentivar, né, os dentistas a postar. Tem algum conteúdo inicialmente que assim, é uma postagem ideal, aquele tipo de postagem vai atrair você como esse expert, como é que fala em inglês? Expertise em marketing. Tem algum tipo de conteúdo que vocês observam que dá mais certo do que outros? Tem. Lá no nosso consultório, né, a gente tem focado bastante em trazer conteúdos onde a gente foca na problemática do paciente. Na dor, né? Na dor, exatamente. E eu não estou falando da dor de dente, não, tá? Problema. Eu estou falando do problema mesmo que aquele paciente tem na prática e o que pode acarretar caso ele não resolva aquilo, tá? Porque muito dentista, o que é que faz? Tenta postar um antes e um depois para chamar para uma consulta, tenta postar um vídeo e aí no final diz: olha, vem se consultar comigo. Só que para o paciente isso no final vai soar como o quê? Comercial, ele só quer me vender, tá? Experimenta fazer um vídeo focando: olha, se você tem esse problema, tome cuidado. Isso pode se tornar algo muito grave e irreversível. Isso daí já prende o paciente. Por exemplo, se tratando de canal, tá? Se você disser para o seu paciente: olha, você começou a sentir uma dor e aí você está tomando remédio e a dor passou, tome cuidado. Isso pode se tornar algo muito grave. E aí você explica para ele. Provavelmente ele está precisando de uma restauração, confere? E aí você vai explicando para ele que só tomar o remédio não vai resolver, o remédio para dor não vai resolver esse problema. O dente ele não se restaura, não se regenera. E aí explique isso para ele, explique qual é a gravidade que ele está trazendo para a saúde dele, o que isso pode acarretar, tá? E caso ele realmente siga adiante com essa imprudência, o problema maior que aquilo pode trazer. E diga para ele: procure um dentista urgentemente. Você é dentista, você está dizendo para ele procurar um dentista, não está dizendo para ele procurar você. Só que quando terminar o vídeo, que você realmente mostrar para ele que ele está cometendo um erro grave. E é função de você, dentista, mostrar isso para o paciente. Quem é que ele vai associar como solução imediata? Você.
Então, assim, tenta focar mais nesses vídeos. Obviamente, É muito a bom. gente precisa mesclar outros conteúdos, porque só um tipo de conteúdo não é aquilo que vai realmente resolver, né, e trazer aquilo que o teu paciente precisa. Obviamente, você precisa estar ali postando uma foto de viagem, um dia a dia seu, você precisa também mostrar um antes e depois para gerar prova social. Mas realmente, o tipo de conteúdo que atrai mais o paciente, que é o que o dentista realmente quer, é esse que eu acabei de falar. E depois que o dentista já fez isso daí, ele já fez esses vídeos, já arrumou os... Como é? Feed? Já arrumou o feed, colocou quem sou eu, Como é que ele faz pra continuar crescendo? Porque muitos estagnam. Pronto, bora lá. O dentista ele precisa ter algo que eu chamo de CC. Conteúdo e constância. Não é o CC que vocês estão achando, Não né? sei se- Pronto, ele precisa ter o conteúdo e constância. Então, o primeiro passo no orgânico. Orgânico é as postagens gratuitas, né? Ali no feed e nos stories. Você não paga para isso, ok? Se você tiver conteúdo e constância, ou seja, uma regularidade, um hábito ali, uma frequência, o próximo passo é você partir para o tráfego pago, que são anúncios patrocinados. Os anúncios patrocinados, ele unido a um bom orgânico, vai ser exatamente aquilo que vai ser um catalisador na sua vida, né, ali nas redes sociais. Porque, infelizmente, só com o orgânico você não consegue ter uma projeção muito alta e muito menos assertiva. O tráfego pago vai ser justamente isso que vai ajudar. Ele vai lhe dar mais alcance, ele vai lhe trazer uma escala muito maior e de forma inteligente. Imagine que você trabalha com implante dentário. Provavelmente o seu público ele seja 35, 40 mais, tá? Como é que você, fazendo postagens no orgânico do Instagram, vai atingir só e somente esse público? Lá no orgânico você vai atingir quem não precisa de implante, você vai atingir os dentistas, principalmente, que são colegas que lhe seguem. Você vai atingir muita gente que não é só e somente esse público 40 mais que precisa de implante. Como é que você faz isso? Através do tráfego pago. Você consegue lá colocar a idade do seu público, você consegue não colocar sabia. a região onde ele mora, você consegue colocar público de interesse para esse procedimento, porque pensa só, hoje Interessante. as redes sociais, o algoritmo, ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Sim. Quem nunca aqui tá, tô aqui conversando sobre tal coisa, Isso. quando eu entro no Instagram tá um anúncio disso que eu tô conversando. Então tem uma inteligência hoje muito avançada ali dentro, que conhece as pessoas, tá, muito bem. E aí quando você vai fazer sua campanha, você vai fazer o seu anúncio, você consegue colocar para esse anúncio aparecer para essas pessoas. E a forma de você divulgar num orgânico é totalmente diferente de você divulgar num tráfego pago. Normalmente no orgânico, você precisa fazer um conteúdo ali mais informativo, né? Um conteúdo que seja mais completo, vamos assim dizer. E no tráfego pago você já pode, por exemplo, se eu coloco lá um público de 40 mais que precisa de implante, imagina só se eu começo o vídeo dizendo, olha, você que tem mais de 40 anos, que está precisando de um implante, tem receio de sorrir em público, Que estratégia, tem receio né? de mastigar, eu tenho uma solução para você. E aí você explica a solução e depois você ainda diz, clique aqui embaixo para saber mais. Quando ele clicar, ele vai para o seu WhatsApp. Então tu vai estar trazendo pacientes, tá, qualificados que precisam daquilo que você vende. Obviamente, se eu então vou para o tráfego pago, eu vou para o patrocinado, que é a bala de prata. Engana-se. O paciente pega, vi o anúncio, achei legal. Quando entra no teu perfil não tem nada. O teu perfil não está legal, o teu tá perfil não está preparado pra preparado. receber. Então tu vai gastar dinheiro à toa. Então por isso que eu disse lá no início, é agregado ao outro, né? Sim. Tá vendo que estratégia é tudo. Eu e a Renata, a gente sempre tá pesquisando como estudante. E falando nisso, entrando em algo que a gente quer saber também. O nosso público que tá assistindo a gente na live da Laero, ou que tá escutando aqui também no YouTube, no Spotify, a maioria é estudante de odontologia. E a gente vê, né, que muitos se incentivam, esses estudantes, desde a graduação, a iniciarem a postar no Instagram, mas tem controvérsias, né? A gente tem uma disciplina, Gutierrez, que é odontologia legal. Eles falam que a gente não pode postar procedimento, não pode postar nada que pode ser processado, alguma coisa do tipo. E aí a gente fica com medo. Só que aí tem postagens que não necessariamente é o procedimento em si. Então, você, como do marketing odontologia, qual dica para esses estudantes de odontologia que tá querendo começar, então, desde a graduação,
para já ir fazendo, né, já ir criando uma autoridade profissional para quando sair da graduação. Você que é acadêmico, estudante de odontologia, cuidado. Você está cometendo um erro gravíssimo que pode prejudicar a sua vida profissional após você se formar. Que gancho, hein? Preste atenção. Se você for deixar para postar nas redes sociais para valer só depois de se formar, você vai estar perdendo um tempo valioso, que é justamente esse que vocês estão hoje na graduação. Porque, preste atenção, ok, você não pode postar um procedimento, você não pode postar você atendendo um paciente ali, né, na sua clínica prática ali da graduação, ok? Mas é somente isso que vai dar certo? Você não pode postar uma dica de saúde, algo que vai realmente ajudar o próximo, porque preste atenção, qual é o propósito maior de um dentista? É ajudar, tá? É ajudar naquilo que ele tem conhecimento dentro da odontologia, confere? Por que não vocês fazerem um perfil de já, desde o início na graduação, e começar a ajudar com aquilo que vocês estão aprendendo? Trazer informações, trazer dicas. Vou repetir mais uma vez, o paciente não faz curso para ser paciente. Vocês mesmo na graduação estão anos-luz mais informados e capacitados que uma pessoa comum. Então você já consegue desde já, independentemente de estar no terceiro, no quarto, no quinto período, não interessa. Você já tem muito mais bagagem para você estar ajudando um paciente desde esse momento. Então comece a fazer isso, você vai ativar o gatilho de reciprocidade, porque você vai estar ajudando o próximo, você vai estar ajudando futuros pacientes, não são pacientes ainda hoje para vocês, serão no futuro. E aí lá no início você vai começar a construir uma autoridade, você vai começar a construir um público, fidelizar esse público. Imagina só, ao longo de toda uma graduação, que não é pouco, são muitos anos. 5 anos. Tá? 5 aninhos. Imagina o quanto que você consegue construir de audiência para quando você se formar, você ter muito menos trabalho para ter que fazer isso do zero depois de formado. Então não se iluda. A foto com canudo, a foto da formatura é o grande momento? Não é, tá? O grande momento é hoje. Você está com a faca e o queijo na mão, tá? E essa dica é valiosa, tá? Aproveitem. Quanto mais cedo vocês começarem, mais cedo vocês vão ter resultados. Vocês vão colher frutos lá na frente com isso, tá? É como se fosse investimento. O investimento você não colhe fruto da noite para o dia. Você colhe depois de 10, 15, 20 anos, tá? Na odontologia é até menos. Então, assim, quanto mais demorar, infelizmente mais vai ser demorado também os resultados lá na frente. Mas, tipo assim, seguindo essa... Eu sou acadêmica, né? Vou ficar postando. E se de repente eu postar alguma informação equivocada? Porque tem muita gente que tem medo de errar, sofrer algum tipo de crítica. Então, qual conselho você daria para quem tem essa insegurança? Hoje, quem são os guias de vocês dentro da graduação? Os professores. Vocês têm acesso a eles para poder estar pegando dicas, né, consultando. Então, peguem aqueles que são realmente referências para vocês dentro da odontologia, tá? Mostrem o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que isso também vai estimular vocês por estarem se provocando a estar colocando ali em prática algo. Conhecimento, né? Exatamente, tá? Então, usem essas referências, tá? Para vocês terem sempre aquele norte, aquele balizamento. Errar, todo mundo erra, tá? Nem te preocupa. Se não errou ainda, vai errar, tá? Faz parte. Porque se não errar, você não vai crescer, você não vai evoluir, não vai ter experiência para estar sempre melhorando, tá? E lembre-se, qual é o propósito maior? Ajudar, tá? Se você colocar sempre em primeiro lugar esse propósito, você vai ter sempre estímulo para estar progredindo naquilo que você está se propondo. Então, pense sempre antes de colocar em prática. Eu quero ajudar, eu vou ajudar. E aí vai ficar muito mais fácil aquilo que você está executando. Olha, a gente vê aqui, né? E a gente vê muito isso, porque a gente tá nessa prática e a gente fica pensando nisso. A gente, às vezes, se sente inseguro por medo. E, às vezes, é medo de um julgamento. Acho que, às vezes, nem tanto medo de errar. Porque, às vezes, é algo que a gente consegue... É uma informação que a gente consegue na internet. O pessoal utiliza muito o ChatGPT para roteiro. Mas acho que o maior medo que os estudantes têm é do julgamento. É o julgamento. Julgamento. Aqui, na pós-graduação,
né? Que a maioria já é dentista, que tem seu consultório, já está ali atuando, né? É unânime, tá? Exatamente isso que você acabou de dizer. É o receio, o medo de julgamento acaba sendo o campeão ali, que impede o dentista de postar, impede o dentista de crescer, de ter o conteúdo e constância que eu falei que é primordial, tá? Então, assim, ele não consegue seguir, né, vamos dizer assim, um protocolo, uma metodologia que é indicada, né, que eu sempre procuro ensinar nas aulas, e acaba que ele se frustra porque ele não tem resultados positivos. E olha só, ele está se preocupando com o receio e o julgamento de quem não vai pagar as contas dele, né? Exatamente. Impressionante, Então. né? Às vezes eu até brinco, às vezes é falta de boleto, né? Então, assim, bota um boleto aqui na tua frente, né? A fatura do cartão com a data de vencimento. Incentivo. Exato, faz isso, talvez Entendi. estimule, né? E Thierry, falando também em relação a estudantes, né, nesse início de postagens, o estudante que já posta ou que já está nesse meio, qual o maior erro que você percebe entre eles? O maior erro, assim, para não alavancar, né, essa produção de conteúdo. O aluno tá ali, já produz conteúdo, mas não cresce. Eu não sei Qual é o se... erro? Vamos lá. Eu não sei se o maior erro, tá? O primeiro é não começar, como eu já falei. Sim. Tá? Segundo, achar que precisa fazer um perfil separado, tá? que é algo que eu vejo que muitos fazem, mas isso não se sustenta por muito tempo, porque é muito chato, dá muito trabalho você alimentar um perfil ali diariamente. E se você multiplicar isso ao longo dos meses e anos, tá? Se torna um trabalho, tá? Muito complexo. Então, a dica que eu dou também em cima disso, faça só um perfil, de preferência o seu mesmo. Eu já falei o porquê e a importância de você aparecer. Então, já que você tem um perfil pessoal, fica mesclando ali sua vida social com a sua vida profissional, sua vida acadêmica, tá? Isso vai conectar muito mais as pessoas. O nome é rede social, é para socializar, não é para vender, tá? A partir do momento que você tem propósito de vender, o paciente ele vai entender isso e não vai comprar de você, porque ele não vai conectar, tá? Existe uma palavra chamada rapport, né? Do francês, traduzindo, ela meio que significa uma palavra semelhança. Normalmente a gente tende a se conectar com pessoas semelhantes a nós, tá? Nas redes sociais você tem que buscar uma forma de trazer essa conexão para o teu público, para quem te segue. Você precisa ativar esse rapport. Como você vai fazer isso sem mostrar um pouco da sua vida pessoal, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional? Não dá, tá? Sim. Então você precisa o quê? Você precisa ter esse conteúdo em constância, sempre focando nisso, né? Nessa mescla de vida acadêmica, vida profissional, vida pessoal, tá? Stories. Stories é um lugar para você postar mais o seu dia a dia. Quem é que vê os stories da gente? É quem segue a gente. É quem segue a gente, tá? Tem gente, há muita gente, na verdade, que vive só de stories. Quem tá me ouvindo vai saber o que eu tô falando. Posta stories quase todo dia. Quando vai pro feed, Não tem o nada, último foi há um nada. mês atrás, né? E aí o que que acontece? Só quem vai ver teus stories é quem te segue. Imagina se tu tem 1.000 seguidores. Normalmente 10% ali vão estar vendo teus stories. 10 a 20%, né? E aí teu perfil não vai crescer. Porque lá no feed é onde tu consegue postar para pessoas que não te seguem ainda ver teu conteúdo, se interessar e começar a te seguir. E até pegando o gancho, outro erro, deixar o perfil fechado. Tá? É um erro gravíssimo, né? Você deve abrir o seu perfil, você deve ativar a sua conta para o profissional. Quando você ativa a sua conta para o profissional, você vai ter ali um painel profissional que vai mostrar todas as métricas do teu perfil, quem te verdade. segue, de qual cidade é, qual a idade, se é mais homem, se é mulher, pelo gênero, qual o melhor horário para você postar, qual é a publicação que deu mais retorno. Olha só que importante, porque muita gente sai postando de forma aleatória, né? E não se preocupa com o mais importante, que é ver aquele tipo de conteúdo que dá mais retorno. E aí você fica na aleatoriedade a vida toda, não acerta nunca. Então você tem a
a oportunidade de estar vendo os conteúdos que dão mais certo no seu perfil e replicar eles. E aí você consegue crescer muito mais rápido. Nossa, tem tanta coisa. O meu perfil com 86 seguidores, privado, eu tendo 2 contas, uma para o Dante e uma pro pessoal. O Thierry do NQR Dicas, a gente se olhando, porque a gente comete esse erro, infelizmente, a gente tem perfis separados. Tudo isso aí. Checklist, a gente se olhando. Não se preocupem, o que eu puder fazer para provocar vocês, eu vou fazer. Sempre pensando pro bem de vocês, porque eu sei que é isso que vai dar retorno para vocês lá na frente, tá, pessoal? Principalmente para vocês que são graduandas, né? Para quem é graduando e tá vendo, né, aqui a gente, tá? É minha função, é meu objetivo provocar, né, vocês, para que vocês façam aquilo que eu sei que dá resultado. O Thierry, agora uma pergunta pessoal. Eu tenho um Instagram de odonto, tenho um Instagram pessoal também, né? Só que o Instagram de odonto, ele meio que tá estagnado. E eu tenho um problema, não sei se tu... Quer dizer, eu acho que tu vai saber resolver. Basicamente, eu gravo tudo. Só que, tipo assim, eu tenho um perfeccionismo que eu quero postar tudo na ordem. Aí, tipo assim, às vezes não dá pra postar... Aí eu, não, calma aí, eu vou esperar quando tiver um tempo. Aí depois chego em casa cansada, não posto nada. O maior vilão do dentista é ele mesmo, né? Principalmente nas redes sociais, né? Eu costumo dizer isso. O que acontece? Se você colocar o perfeccionismo à frente, né? Você vai estar atrapalhando aquilo que deveria ser feito, que é publicar independentemente de qualquer coisa. É por isso que eu não recomendo utilizar o Canva, Photoshop ou qualquer outra ferramenta de edição. Inicialmente eu não recomendo, porque se você não tem conhecimento dessas ferramentas, você vai procurar primeiro aprender como utilizá-las. Isso vai demandar tempo, vai gerar fadiga, né? E isso vai atrasando, impedindo você de ser prático, de ser pragmático, né? Você acaba gerando muita fricção. É aquilo, né? Que o feito é melhor que o perfeito, O feito é melhor que o perfeito. Lembra da dica que eu dei de gravar vídeos e que o 5º vídeo vai ser melhor que o primeiro? Sim. Tá? A mesma coisa é as postagens. Muita gente perde muito tempo fazendo a melhor edição no CapCut, a melhor capa no Canva, quando posta não dá resultado. Isso gera o quê? Frustração, tá? É verdade. Nem sempre o conteúdo mais bonito, com mais qualidade, é o que vai dar mais resultado. E você só vai saber disso colocando em prática. Uma coisa que eu indico, grava ali na câmera do celular, já joga para os stories, edita alguma coisa, porque tem a paleta de ferramentas lá, tu consegue botar uma fonte, consegue adicionar uma imagem, consegue adicionar uma sombra, uma figurinha, alguma coisa ali mais básica, tá? Não, meu perfil tem até paleta de cores. Pronto, e aí o que acontece? Pra ti, que se preocupa muito com a ornamentação do perfil, tá? Eu sinto muito te dizer, mas quem mais entra no nosso perfil é a gente mesmo. Tá? Então vamos olhar uma rapidinho. A gente se ilude achando que todo mundo tá entrando no nosso perfil, que todo mundo tá fuçando no nosso perfil. Não tá? Deixa eu ser cruel, ninguém tá nem aí pra gente. Ninguém tá nem aí pra vocês, tá? Eu preciso ser realista, tá? E o que acontece? Perfil bonito não vende. Basicamente é isso. Você precisa publicar o máximo possível e com essas publicações você ter ali na prática a noção daquilo que está dando certo e o que está dando errado. E aí imagina só, tu gasta um tempasso ali para postar um vídeo, porque tu é perfeccionista, quando tu posta não dá resultado, tu insiste de novo, insiste mais uma vez, não dá resultado, tu para de postar. Quando vai ver, se torna o perfil da maioria dos dentistas. Parou. Outra coisa, que tu falou um pouco assim sobre o perfil estar preparado. Qual é o limite entre o perfil preparado e o perfil só, tipo assim, com design bonito, entendeu? Isso é fácil, tá? É quando você já estiver tendo uma audiência que está conversando com você. Quando o seu paciente já clicou no link da bio para te procurar no WhatsApp, quando o paciente já está comentando, o paciente já está chamando no direct, tá? Esse é o ponto de que você está dando certo, de que está dando conversão, está dando resultado, tá? E aí, repito mais uma vez, espero não estar sendo chato, tá? Coloque em prática o quanto antes, com frequência, constância, tá? Publique. É isso que vai te dar realmente o norte que tu precisa. Eu posso falar 1001 dicas aqui,
Eu tenho certeza que se eu entrar lá na aba de conteúdos salvos do teu Instagram, vai ter 1000 vídeos salvos Pra fazer e tu não faz. Para, sim. E esse é o problema. Esse é o problema. A gente trabalha muito aqui na teoria e não coloca em prática, tá? E aí talvez realmente isso seja aquilo que esteja prejudicando você e muitos outros, tá? Não se iluda. A maioria é assim, tá? O feito é melhor que o perfeito, né? O feito é melhor que o perfeito. Eu te garanto que se tu entrar num perfil, pega qualquer influenciador que tu conheça, dentro da área da odonto, por exemplo, entra lá, provavelmente ele vai ter 300, 400, 500 postagens. Vai lá nas primeiras. Horrível, 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 horrível. O cara não tá onde tá hoje, não é porque foi um vídeo só que transformou o perfil dele, que fez a audiência ser construída ali, que é o que ele tem hoje. Não. Foi vários e vários e vários conteúdos. Muito, muito mais erro do que acerto. Tá? Precisa trazer isso para a tua realidade. Pessoal, entrando agora para o segundo bloco dessa nossa conversa, falando agora um pouco sobre o WhatsApp e vendas. Nessa linha de raciocínio que a gente está vendo, o dentista começou a postar, já está tendo interação com o paciente, e aí o paciente entra em contato com ele no WhatsApp. A gente sabe que é um grande divisor de águas. O paciente já tem acesso àquelas publicações dele ali no Instagram, já sabe o que quer, e geralmente quando entra em contato é porque já quer fechar ou quer saber preço, alguma coisa. Então, o que a clínica deve fazer, quais estratégias quando o paciente entra em contato pelo WhatsApp para não perder, né, esse paciente, esse cliente, né? Para o dentista ou para o consultório que quer converter mais pacientes através do WhatsApp, ele precisa focar em 3 pilares principais. Primeiro, agilidade no atendimento. Segundo, investigação da necessidade. E o terceiro, follow-up e acompanhamento. Primeiro pilar, se você atender o paciente em até 5 minutos, eu digo até menos, 1 minuto, você vai ter uma taxa de conversão de 70% ou mais. Tá? Se você demora para atender esse paciente, ele vai para outro consultório, outra clínica e tchau, você perdeu. Segundo, se você se preocupa com as necessidades do paciente, a dor dele, o que trouxe ele até você, tá? E tenta ajudar ele antes de tentar a todo instante. Gostaria de consultar? Qual a sua disponibilidade? Estamos com a agenda aberta. Sinto muito, você não vai vender, né, dessa forma. Você vai vender demonstrando preocupação. Se o paciente pergunta quanto é que custa um canal, pergunte para ele se o canal é para ele, se é para algum familiar, se ele está sentindo dor, como é que ele está, como é que começou esse problema. Tenta conversar e aí o paciente ele vai conseguir entender que você não é mais uma clínica na vida dele. E o terceiro é o acompanhamento. O que diferencia um paciente do outro é o momento que ele está. Não é se um quer canal, o outro quer implante, o outro quer prótese, tá? Para mim, os 3 são pacientes do mesmo jeito. O que muda é o momento de compra desse paciente. Às vezes o paciente está buscando uma faceta, ele só vai comprar daqui a 3 meses. O paciente que está precisando do canal, ele vai comprar amanhã. Tá? Então, o que diferencia é o momento. E se você souber trabalhar esse momento, você vai vender hoje, amanhã, daqui a um mês. Tá? Então, você precisa ter essa estrutura muito bem montada na hora do atendimento, porque talvez você esteja focando muito na divulgação, na atração, captação de pacientes e esteja deixando de lado algo que é muito importante, que é o atendimento. É porque também, se chegar muita gente, perguntar quanto custa e você não conseguir responder todo mundo, não vai ter a mesma aderência. Tem alguma estratégia, assim, por exemplo, o senhor acha que a gente deve fazer um prompt para enviar quando o paciente perguntar quanto custa o procedimento? Tu tá falando de um script pronto, né? Pronto. Bora lá. Talvez seja uma das perguntas cruéis, né? Quando o paciente pergunta o preço, o que eu devo dizer, né? Primeiro, você deve conscientizar esse paciente, porque lembrem-se, o paciente ele não faz curso para ser paciente. Você precisa conduzir ele. Ele não está perguntando o preço de uma pizza. Você precisa educá-lo e mostrar que ele está perguntando o preço de algo complexo, que 90% ou mais das vezes não dá para informar no WhatsApp. E nem é legal informar no WhatsApp. Porque preço é que você paga, valor que você recebe. Nunca diga o preço sem antes mostrar o valor do seu produto ou serviço para o seu cliente. Como é que você faz então, Gutierre? Eu gosto de fazer como? Eu gosto de devolver com uma outra pergunta. Por exemplo, se o paciente me pergunta o preço de um implante, eu pergunto de volta, Dona Maria, você saberia me dizer qual é o tipo de implante,
qual é a técnica que vai ser utilizada, tá? Para colocar o seu implante. Você sabe me dizer se você está precisando de um enxerto ósseo? Provavelmente a resposta dela vai ser não, tá? E aí, junto desse não, ela vai se conscientizar de que ela precisa de quê? Uma avaliação. Uma avaliação, tá? Então, fica muito mais fácil você conduzir o paciente e não achar ruim. O paciente só pergunta o preço. É normal. Eu mesmo. É Quando eu vou atrás. é comum o paciente fazer isso, tá? Não se zangue, não ache que o paciente está errado. Errado é você que não está sabendo conduzir a conversa da forma certa. Faz sentido? Demais, demais. Outro problema que a gente vê o pessoal falando é que às vezes tá tendo procura no WhatsApp, né? Dá toda a assistência, mas aí o paciente some do nada. Clássico, né? E aí como faz pra pegar esse paciente de volta, pra segurar ele e ele não sumir? Para o paciente que some no WhatsApp e não lhe responde mais, você precisa fazer algo que a gente chama de follow-up, que é reativação. Muitas vezes o paciente ele não sumiu porque ele quis, ele sumiu porque ele tem uma vida atarefada igual a nós. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa manter ele por perto. É o que a gente chama de fluxo de cadência, que é o quê? Você ficar constantemente ali entrando em contato com esse paciente, para quando chegar o momento de compra dele, você está ali, né, presente, e ele vai associar quem para fazer a compra? Você. Então você precisa buscar uma forma de estar sempre ali presente na vida do seu paciente, aparecendo, né, no WhatsApp, mandando mensagem. E aí assim, vem algo muito importante, que é uma solução que a gente vende para as clínicas, né, que é o CRM e a automação. O que é o CRM? CRM é uma ferramenta onde centraliza e organiza os leads, que são pacientes interessados nos seus serviços, e a automação é aquilo que vai fazer de forma automática o envio e disparo dessas mensagens, mas de forma inteligente. A gente não está falando de fazer ali um envio de mensagens genéricas ou envio de mensagens que vão encher o saco do paciente. Não, muito pelo contrário. É algo através de inteligência artificial que vai conseguir conversar com o paciente como se fosse um humano, porque você vai conseguir estar ali presente diariamente, coisa que humanos não conseguem fazer. Imagina só, você tem um consultório com 1, 2, 3, 4 recepcionistas, certo? Se você tem 500 pacientes ali sendo trabalhados dentro do mês, essa quantidade de pessoas vão conseguir trabalhar esses pacientes mandando mensagem diariamente? Até porque tem as demandas de às vezes a tua recepcionista é tua SB, né? Às vezes ela está ali dentro do consultório e o paciente está ali esperando uma resposta, ou o paciente que foi atendido ontem, ela não mandou mais mensagem no dia seguinte. Se tu tem uma automação, tá? Tu consegue fazer o quê? Tu consegue estar sempre tendo a tua empresa ali, atuando diretamente com o teu paciente, e aí você vai ter aquele diferencial de estar mantendo ele ali perto de você todos os dias. Imagina só, o paciente te enviou uma mensagem 3 meses atrás, por algum motivo não desenvolveu. Se de lá para cá você manteve ele por perto, mandando mensagem, mostrando, por exemplo, o paciente estava procurando um caso de facetas. 1 mês depois você pega e mostra um caso de antes e depois. Talvez esse paciente, reativou, mostrou um depoimento de uma paciente que gostou daquilo que você entregou, está mostrando uma novidade na sua clínica. Está sempre ali por perto do teu paciente. E outra, existe também até aqueles pacientes que já fecharam, sabe? Qual é o consultório aí que manda mensagem de aniversário para todo paciente que ele já atendeu? Qual é o consultório que manda mensagem para todo paciente que precisa fazer uma manutenção, né? Voltar posteriormente, sabe? Tem tanta coisa que falta para fazer ali numa clínica, no consultório, né? Para um dentista, né? Eu tô falando na ponta do iceberg, né? E a gente observa que é o que eles falam, que a gente não aprende tudo na faculdade. E um erro que o pessoal fala muito que dentista formado tem é querer saber fazer tudo, querer dar de conta de tudo em uma clínica. E a gente tem que reconhecer que não consegue fazer tudo e procurar, né, pessoas especializadas. É verdade. Então é muito importante, a destaque digital. Eu acho que assim, o dentista, né, aquilo que ele se propôs a fazer no marketing, né, e levar em consideração que isso é tão importante quanto a vida profissional dentro da odontologia, tá? Ele vai conseguir dar um salto muito grande.
Porque muitos ignoram e acham que trabalhar as redes sociais, trabalhar o marketing digital é hobby, é algo ali de não tão muita importância, vamos assim dizer, né? E hoje em dia, né, muito pelo contrário, né, é tão importante quanto uma pós-graduação que você vai fazer. É por isso que a gente entrega, inclusive, essas matérias, essas aulas aqui dentro das especializações do Focus, porque a gente sabe que é isso que talvez seja o grande diferencial que ele precise para a vida profissional dele, tá? Realmente, a faculdade ela não te ensina a vender, ela não te ensina a divulgar, ela não te ensina a trabalhar o relacionamento, tá? Que são coisas que você vai precisar para poder ter resultado na prática na sua vida profissional quando você se formar. Sim. E falando sobre essa questão de vender, na sua opinião, por que que tantos dentistas têm dificuldade de vender os próprios serviços? É exatamente por isso, porque vocês são formados para serem dentistas e não vendedores, né? Se você não buscar uma capacitação, assim como você busca para fazer uma pós, tá, dentro da área, você não vai conseguir ter conhecimento que você não teve lá na graduação. Sim. Então, assim, vender, tá, é uma arte, você precisa dominar isso. Ninguém nasce vendedor, tá? Você se torna vendedor, tá? E você precisa disso, inclusive, para o propósito principal, que é ajudar o teu paciente, tá? Então, não estamos falando de venda, estamos falando de ajudar, tá? Então, se você souber realmente executar isso na prática, ser um dentista persuasivo, né? Que sabe conduzir a venda do início ao fim, com técnicas, tá? Que façam o paciente fechar, porque você vai entregar a transformação que ele precisa, eu acho que os dois lados ganham, não? Sem dúvidas. Eu vi muito ultimamente o pessoal falando isso, que a gente tem que ter essa capacidade de persuadir o paciente. A gente estuda por 5 anos e tem que usar conhecimento científico para agregar essas informações do marketing. Eu lembrei muito de... a gente, no período passado, teve clínica de cirurgia, né, de extração e de endodontia. E aí eu tava precisando muito de um procedimento, de uma extração, né? E aí veio uma paciente e a paciente estava precisando de um canal. A paciente queria muito extrair o dente dela. E aí a minha professora falou, Stephanie, esse dente tem como salvar. Eu disse, professora, mas a paciente quer tirar o dente. Ela disse, vá resolver, vá persuadir ela a fazer esse canal. Você precisa ajudar. Aí, como você falou, ajudar. O nosso propósito é ajudar o paciente. E a gente tem que usar o nosso conhecimento científico para ver como a gente pode ajudar da melhor forma esse paciente. Agora, assim, até pegando o gancho, tá? Tu teve a oportunidade da paciente de forma ativa lhe passar essa informação e você já ter isso de forma muito clara. E para o paciente que não fala, tá, sobre determinadas situações e o dentista foca em outras coisas, tá, achando que é aquilo que vai dar certo na hora da venda e não é. O paciente queria outra coisa. Para o dentista que quer vender mais, tá, ele precisa fazer o quê? Ele precisa trabalhar, existe um livro muito bom chamado Spin Selling, tá? Ele precisa trabalhar a investigação ativa na conduta da venda. Ele precisa, primeiro, conversar com o paciente com o propósito de coletar dados, coletar informações que são muitas das vezes cruciais, tá, na venda, e você utilizar esses dados a seu favor para jogar isso daí para o paciente ouvir, tá, como solução, certo? Por exemplo, se você, na hora de fazer a consulta inicial, começar a perguntar para o paciente como foi que ele teve esse problema, como é que chegou nesse problema, como é a vida dele, para ele falar um pouquinho ali do dia a dia dele, da rotina e dos hábitos que ele tem, que possam ter acarretado para esse problema, qual é a expectativa e fazer um alinhamento de expectativa e realidade daquilo que ele espera como solução, sabe? Porque muitas das vezes o paciente, ele acha que vai receber uma coisa e ele vai receber outra de você. Então, esse alinhamento de expectativa também é muito importante, né? Como ele se enxerga após fazer o procedimento, né? Então, essa investigação com essas perguntas são cruciais. Normalmente, numa conversa, quem mais fala é quem está sob domínio, tá? E o dentista, na maioria das vezes, para se provar capaz, que tem autoridade, que tem muita experiência, ele tende a falar muito. Ele tende a dizer, mostrar as experiências, aquilo que ele sabe, aquilo que ele domina, o que ele vai fazer, como é que vai ser. E o paciente fica ali, ó, sem ser ouvido, sem falar, sabe? Experimenta fazer o contrário, tá? Vai lá na recepção, não espera ele entrar,
Tu vai fazer o seguinte, tu não vai esperar o teu paciente entrar. Tu vai sair lá fora. Tu vai com um sorriso estampado no rosto, pegar ele na cadeira, tá? Tu vai dar um aperto de mão muito forte nele, bem caloroso. Tu vai conduzir ele de uma forma que você mostre para ele que você é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa legal, sabe? É uma pessoa que está ali para ajudar ele. Quando você entrar no consultório, tente chamar ele pelo nome a todo instante, tá? Porque normalmente as pessoas gostam de ser chamadas pelo próprio nome e às vezes o paciente também está na tua frente olhando para a tua cara e ele está pensando em outros problemas que ele tem. E quando você fala o nome da pessoa, você ativa a atenção dela. Então você ganha 2 pontos aí quando você fala sempre o nome a todo instante numa conversa. E dentro disso, faça sempre perguntas, deixe o paciente falar mais. Ele vai gostar disso, porque você vai estar ouvindo ele. A maioria das pessoas hoje em dia gostam de ser ouvidas, tá? E você vai estar coletando dados importantes que você nem sonhava que o paciente tinha para lhe passar. Até porque você está conhecendo ele agora, naquele momento, tá? Então é crucial que você faça essa investigação ativa, utilize isso a seu favor na hora de poder passar a solução que ele precisa. A gente tá vendo que essa conversa tá muito interessante, que tudo tem uma estratégia, né? Tudo tem uma estratégia por trás. Aí eu fiquei pensando aqui, e quando o paciente fala, a gente já persuade ele, né? Explica tudo, fala o que ele precisa, e ele fala, doutor, tá caro. Como é que a gente pode reagir? Existe alguma estratégia para lidar com essa fala do paciente? Dizer que o procedimento tá caro? Quando o paciente fala que tá caro, é o início da venda, não é o final dela. A quebra de objeção, ela passa por toda uma etapa, tá, que foi construída lá no momento que você começou a conversar com o paciente na consulta. E se ele fala que está caro, você precisa fazer o quê? Você precisa investigar o porquê que está caro. Quando o paciente falar que está caro, devolva a pergunta, por que você acha que está caro? E fique calado, espere ele falar. Muitas vezes tem paciente que gosta, obviamente, de pechinchar, o jeitinho brasileiro. Como é que você vai saber que ele quer só pechinchar se você não pergunta? E aí qual é o maior erro? O dentista, quando ouve isso, ele já sai dando desconto. Ele abre as pernas. Não, olha, eu vou lhe dar esse desconto, eu vou parcelar aqui no cartão, eu parcelo no boleto. Acaba até desvalorizando o próprio trabalho. Tá? Então, primeiro, pergunte, investigue o porquê que está caro. Provavelmente ele pode dar N respostas. Em cima disso, você vai conseguir conduzir de acordo com a resposta que ele falou. Agora, se você não fizer essa investigação, você vai estar, às vezes, focando em algo que não era aquilo que seria o crucial para a venda seguir adiante. Então, quebra de objeção é muito mais sobre você investigar qual é a objeção que aquele paciente tem. Porque presta atenção, vamos seguir aqui o raciocínio. Você atendeu o paciente bem, confere, você fez as investigações, extraiu os dados necessários para que ele pudesse lhe passar aquilo de mais importante para você usar isso como solução. Você atendeu ele muito bem. Imagina que você mostrou alguns casos que você já entregou para outros pacientes seus para servir de prova social e meio que já deixar ele ali, né, com a expectativa muito boa, tá? Você alinhou um projeto com ele, tá? Olha, dona Maria, esse é o projeto que eu estou imaginando para você. Você já mostrou os seus equipamentos, a sua expertise, o seu consultório, tudo que você tem para entregar de melhor para o seu paciente, tá? Se lá no final, tá, ele falou que está caro, investigue, tá? Porque às vezes é algo muito mais simples de ser resolvido do que o que parece, tá? E outra, tente saber por que está caro com relação a não a preço, porque muitas das vezes, muitas das vezes a gente não está falando de preço, às vezes ele não quer negociar, às vezes é alguma outra questão, tá? Você precisa saber disso, tá? Então sempre assim, sempre que tiver uma objeção, pergunte. Hoje a gente vê muito que a odontologia digital auxilia até nesse processo de venda. Eu vejo muito pessoal falando dos scanners intraoral, aí mostra na tela, bota a tela lá em cima, utiliza a inteligência artificial e programas para o planejamento reverso, que já mostra como aquele procedimento vai ficar. Isso vai convencendo o paciente também. O paciente muitas das vezes ele não tem a oportunidade de estar vendo ali, né, o problema dele, né, e aí o scanner, como
você deu como exemplo, é a melhor forma de você estar mostrando isso. Obviamente, só e somente isso não é o suficiente, né? Se você for realmente muito ruim de conduta, muito ruim de venda, de quebra de objeção, o scanner não vai lhe salvar, tá? Obviamente, ele é uma ferramenta importante, tá? Que vai lhe auxiliar em todo esse processo, né? Vamos dizer assim, um encantamento, né? Para você conseguir ali mostrar para o paciente aquilo que ele precisa, tá? Obviamente, não existe só a objeção do tá caro, né? Uma outra clássica é a objeção do vou pensar, tenho que falar com a minha mulher, tenho que falar com o meu marido, né? Outra objeção também é que você deve primeiro, né, fazer o paciente pensar, né? Perguntar para ele, por que você tem que pensar? O que a gente alinhou em tudo o que a gente conversou, né? Que ainda não esteja claro para você ter que pensar. E espera a resposta, tá? A clássica é, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, né? E aí você pode pegar e conduzir a conversa, não aceitar, né? Não somente aceitar de forma passiva. Perguntar, Stephanie, eu sei que você tem que conversar com seu marido, é muito importante lá em casa, toda decisão, ainda mais um investimento desse que é significativo, eu converso com a minha esposa, tá? Também concordo com isso, mas quando você chegar em casa, que você for conversar com o seu companheiro, será se ele vai enxergar o problema da forma como eu lhe passei aqui, a importância e o que vai acarretar caso você não faça isso, ou ele vai ver e se importar só com a parte do preço financeiro? Só como valor, Faça né? o seguinte, você sabe que é muito importante. Você precisa mostrar para ele que é importante. Traga ele aqui para a gente conversar, a gente toma um café, eu vou mostrar todo o projeto que eu apresentei aqui para você, porque se ele realmente se importa com você, ele vai entender a importância desse procedimento, né? Gutierre, mesmo assim o paciente, tudo bem, acabou que não fechou, acabou que ele realmente foi pensar, ele não fechou o orçamento, tá? Antevém o problema. Muitas das vezes o paciente fala, tudo bem, pense com calma, pense bem, se precisar estamos à disposição, né? Entrega um cartãozinho ali, espera o paciente depois falar e entrar em contato. Poxa, o cara vai te pagar. Tu ainda quer que ele tenha esse esforço depois para ir até você? Seja mais profissional, tá? Seja mais solícito. O que é que você faz nesses casos? Olha, Stephanie, você precisa pensar até quando? Você poderia, daqui a 2 dias, ficaria bom para você dar um retorno? Sim. Posso mandar uma mensagem daqui a 2 dias? Tá? Se ela concordar, você manda uma mensagem daqui a 2 dias. Se quando você mandar a mensagem e realmente ela não fechar, você faz o quê? Você faz o follow-up, faz a reativação. Não esquece esse paciente, não. Ele vai comprar. Mais cedo ou mais tarde ele vai comprar. E se você não tiver por perto na hora dele comprar, você vai perder. Você vai perder para o concorrente, tá? Então, comece a fazer a reativação, tenha um CRM, tenha uma automação para poder ficar enviando essas mensagens. Não estou falando para me enviar mensagem todo dia, para ser chato. Enviar mensagens ali, né, ao longo das... Exatamente. E aí, esse paciente, no momento que ele for comprar, né, ele vai comprar de você, eu te garanto. E para fechar com chave de ouro, qual a importância do pós-venda na odontologia? E como um bom pós-venda pode ajudar o dentista a gerar novas vendas ou indicações? O paciente mais importante é aquele que a gente já tem. A gente foca bastante em estar fazendo captação, trazendo novos pacientes para o nosso consultório e esquece que aqueles pacientes que já compraram da gente, que gostaram do nosso serviço, que já são fidelizados, são talvez a nossa maior fonte, né, de renda, tá? Porque preste atenção, um paciente ele precisa de tratamento só uma vez ou não? Não, ele precisa de tratamento durante quanto tempo? A vida toda. E a gente acaba esquecendo de algo tão óbvio. O paciente ele precisa de tratamento para o resto da vida. Se você não tiver um pós-venda muito bem estratégico, muito bem trabalhado, tá? Você vai estar deixando um paciente valioso que já comprou de você ir para a concorrência. E aí o que é que você faz? Você precisa estar sempre mantendo mensagens ativas através de uma automação. Quando for aniversário do paciente, quando você estiver ali com alguma oferta, com algum evento, com alguma, um Natal, sabe? Quando for o Dia das Mães, poxa, imagina, você é mãe. Você recebe uma mensagem de Dia das Mães de um consultório de uma clínica odontológica.
A gente gosta. Eu, por exemplo, no Dia dos Pais, eu gosto de ser lembrado que eu sou pai, pelo Dia dos Pais, né? Meu aniversário, sabe? E as pessoas também gostam disso, isso ativa a reciprocidade. Agora imagina, é aniversário do teu paciente, tu manda uma mensagem de felicitação e ainda dá um presente para ele, uma profilaxia, sabe? Ali uma manutenção de um procedimento que ele já fez com você. Se ele for resgatado e for ao teu consultório, provavelmente tu vai vender mais coisas ali, né? E às vezes ele também vai até estar te indicando, né? Boca a boca, né? Exatamente, que é o melhor marketing que existe, é o marketing de indicação, porque ele já vem com a aprovação prévia de quem indicou, tá? Então, a reativação, o follow-up, ele é crucial no pós-venda, tá? É onde realmente você mantém a roda girando, a fidelização ativa, não quebra essa corda, essa linha, sabe? Agora eu te pergunto, como fazer isso humanamente, só com uma recepcionista? Ou só você, dentista, que atende ali no WhatsApp, aquele que está começando? Não tem como. Então você precisa de ferramentas, você precisa de estratégia, você precisa realmente de algo que lhe auxilie naquilo que humanamente você não consegue atender. E isso das ferramentas é muito verdade mesmo. Eu tava lembrando que no meu aniversário eu recebi uma mensagem automática da minha nutricionista. Aí ela mandou tal, e aí tinha... pode ficar tranquila que as calorias que você consumiu hoje não irá contabilizar. Eu lembro que assim, ela, tipo assim, é uma coisa que aproxima, né? E eu fiquei tão feliz em receber. A gente gosta, né? De ter... De ser lembrado, né? Gutierre, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. A gente viu aqui muita coisa prática, viu? Sim. Quando eu chegar em casa, eu vou reassistir, eu vou anotar muita coisa pra botar em prática. Olha, bora. E muito obrigado. Para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde é que o pessoal pode te encontrar? Meu arroba é gutierre.gomes, tá? Lá você vai conseguir encontrar vídeos práticos de como você fazer prospecção no Google, no Instagram, nas redes sociais, estratégias e técnicas para você que está começando, estratégias para você que já tem sua clínica, já está mais avançado e deseja dar o próximo passo para faturar mais lá no seu negócio, tá? Então toda a expertise que eu aplico aqui dentro do Foco, nas aulas de marketing de vendas, toda a expertise que eu aplico lá no meu consultório também, eu trago tudo para o meu Instagram, tá? E com o propósito maior de estar sempre ajudando o dentista. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigada. Já sabe, segue o Reabilitação em Pauta Podcast em todas as plataformas. A gente tá no YouTube, no Spotify e fica ligado no Instagram e fica ligado para os próximos episódios. Muito obrigada e a gente vai entregar um presentinho. Que legal. Pro nosso convidado. Tem que ter, né? Pessoal aqui da Brindes Nogueira sempre acompanhando a gente. Gutierre, muito obrigada. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, né? Ó, Bora lá. Dá pra ver? Dá pra ver na live. Olha aí, será que dá pra ver? Caramba, legal, viu? Personalizado, né? Olha aqui. Personalizado. Obrigado, gente. Para mim foi muito proveitoso. Também aprendi bastante, né, com vocês. A gente está sempre aprendendo até quando a gente está ensinando, né? Eu gosto de sempre pensar dessa forma. E eu espero que o dentista que está começando, o dentista que já começou, né, possa ter aprendido algo, né, hoje. E se for o caso, a gente pode estar vindo aí no futuro, trazendo novas estratégias, né? Com certeza. Trazendo aí novas dicas aí, porque assim, eu acredito que o que foi passado aqui hoje é só um pedacinho daquilo que a gente pode estar, né, de fato, mostrando para o dentista que quer realmente crescer profissionalmente. Adorei. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau. Pessoal da live, tchau. Valeu.